Hoje é dia de prefeitura presente aqui na região de Pirituba, Jaraguá. Um dia da semana eu fico com todos os secretários da equipe numa região e hoje essa região aqui. O que a gente faz? Já dei início na obra da ponte Pirituba-Lapa, inaugurei creche. Estamos aqui agora no Centro Esportivo Pirituba, onde vai fazer uma grande reforma, reformar todo esse complexo aqui. O campo já foi feito, falta reformar a piscina, a parte administrativa, a parte de academia, enfim, serão 16 milhões de investimento. Isso aqui é um clube muito importante que o pessoal aqui de Pirituba utiliza muito, então a gente vai dar aqui a ordem de início dessa construção. Então, o dia inteiro até a noite, fazendo aqui uma discussão, o diálogo, a escuta com os moradores da região aqui de Pirituba, Jaraguá, e iniciando obra, fiscalizando obra, escutando, para poder preparar para as novas ações. A gente não tem ainda sobre esse tema com relação ao aumento de gabarito nas zonas ZM e ZC, zona descentralizada e zona mista, porque os próprios técnicos da prefeitura têm posições divergentes entre coisas positivas e coisas negativas. O que a gente tem, resumidamente, de coisas positivas se eu aprovar o aumento de gabarito nessas regiões? É de que os prédios eles têm uma largura, eles serão mais estreitos e mais compridos, mais altos. Portanto, sendo mais estreito, maior área de permeabilidade, maior área de corredor de ventilação. E qual que é o grande problema negativo? Porque a gente vai concorrer com aquilo que a prefeitura tem trabalhado muito, que é incentivar a construção nos eixos. O que são os eixos? São os locais onde passa o transporte coletivo. Portanto, no plano diretor, a gente já fez grandes ações para incentivar a habitação nos eixos onde as pessoas possam morar próximo do transporte coletivo. O meu prazo é dia 19, né, e eu fazendo sexta-feira. Meu prazo é dia 19, é o prazo conforme a lei orgânica do município, são 15 dias, portanto, eu sancionando no dia 19, na sexta-feira, sai uma edição extraordinária no sábado com as sanções e com os vetos. São muitas reuniões, Giba, para discutir esse tema. Nós estamos discutindo na lei de zonamento, como foi no plano diretor, a vida de 12 milhões de pessoas que vivem aqui, além daquelas que trabalham e que visitam a cidade de São Paulo. Portanto, é algo que precisa fazer muito bem pensado. Estou fazendo junto com os meus técnicos, ponto por ponto, item por item, para poder ter a melhor decisão. Esse item que fala da possibilidade de criação ou de autorização de construção de habitação em ZEPAM, que são as zonas de proteção ambiental, isso eu vou vetar. Por esse tema a gente já passou, já superou, portanto será veto, está até o secretário do Verde e Meio Ambiente aqui do meu lado. Então houve por parte de todos os técnicos, a gente reúne os técnicos de todos os setores e cada um vai fazendo a sua exposição, a sua explanação e a gente chega no denominador comum. Portanto, esse item de construção de habitação em área de ZEPAM, zona de proteção, esse é um item que será vetado. Nesse caso, Giba, o que acontece? Aquelas áreas que elas estão consolidadas, seja em ZPDS, em ZEPAM, em ZM, em qualquer área, a gente está demarcando como ZEIS 1, portanto, já fazendo o reconhecimento de que é uma área que está consolidada, já previsto no plano diretor que as áreas consolidadas é de interesse do poder público reurbanizar e lhe ofertar infraestrutura. Então, aquelas áreas que já estão postas, estão consolidadas, está demarcado como ZEIS 1. O que a gente está falando é o seguinte, que não se possibilita construção de habitação daqui para frente. Não, esse item não chegou nem para debate com a gente, até porque o que está previsto com relação à questão do gabarito, quando a gente fala gabarito, estamos falando de altura, tá? Fala gabarito é quando a gente está falando de altura do prédio. O que a gente tem de discussão, que chegou para a mesa de discussão com relação ao gabarito, essa possibilidade de aumentar 4 andares em ZC, zona de centralidade, e ZM nas zonas mistas que está em debate. Outros temas relacionados a gabarito e altura a gente não tem colocado. A minha sanção, que é o ato da assinatura do prefeito no documento, é até as 24 horas, né, 0 horas de sexta-feira, do dia 19. Esse é o ato válido, que é o ato que vai constar do sistema da Prefeitura de São Paulo e a publicidade disso, né, a publicação, que é a publicação em Diário Oficial, acontece no sábado, portanto, atendido os prazos regimentais conforme está na lei orgânica do município. O Compresp é um item que a gente vai estar vetando. Os vereadores sugeriram que a decisão final de tombamento tivesse que passar pela Câmara. Nós estamos fazendo o veto desse item, porém, no próprio documento de sugestão de veto, vem uma recomendação de que em 90 dias a gente faça uma reformulação da legislação, das regras do Compresp. Por quê? Não pode usar o Compresp para você fazer alteração de lei de zonamento, que é o que foi feito, tombando quase 700 imóveis numa região da cidade. Então, também não é correto que o Compresp queira invadir a área do Executivo e do Legislativo. Então, cada um cuidando da sua área, evidentemente o Compresp tem um papel importante, mas a gente precisa reformular até por conta da agilidade do processo. Não é possível que alguém faça um tombamento e fique lá meses, anos, sem nenhuma ideia do que ele vai ter de definição
Então a gente vai fazer algo mais célere, dando muita atribuição ao Compresp, valorizando o Compresp, mas o que a gente quer, o que a cidade precisa é de celeridade no processo e que a atuação seja com relação a tombamento e não uma atuação do Compresp querendo fazer alteração de zoneamento. O projeto ele já está pronto, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente fez um grande mapeamento na cidade, vou até te enviar já esse documento. Foi identificado as áreas que tem área de Mata Atlântica, área com grande valor ambiental, áreas com nascentes e que são áreas privadas. Portanto, se são áreas privadas, as pessoas podem empreender. E a gente vai desapropriar, representa 10% do território da cidade, e essa desapropriação passa a ser, então, toda essa área patrimônio da cidade, patrimônio ad eterno do cidadão paulistano que vive em São Paulo, para a gente poder ter uma cidade cada vez mais arborizada, com preservação ambiental. A gente tem esse item detalhado, inclusive, no quadro 15 do plano diretor. No plano diretor tem o quadro 7 que fala dos parques previstos. Lembrando que eu já inaugurei 5 parques, vou inaugurar mais 6 parques só esse ano. A ampliação do número de parques da cidade, aí sim os parques são para uso, né? E o que a gente está falando é do quadro 15, são áreas que serão áreas de preservação permanente, são áreas que ficarão ali ad eterno, com um grande patrimônio ambiental da cidade de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, Giba, nunca deixou de cumprir nenhuma legislação, nunca deixou de atuar em nenhuma política pública, principalmente na área da saúde. Agora, o que acontece é que no Hospital da Cachoeirinha foram feitos 13 cirurgias de endiometria e 186 com relação ao aborto. E há uma necessidade de atendimento de outras cirurgias dentro daquele equipamento hospitalar. Portanto, o que a Prefeitura está colocando é dela fazer esse atendimento em outras unidades de saúde. E compete ao Executivo a melhor definição de onde e qual a cirurgia vai ser feita nos equipamentos públicos municipais. Não é um juiz, não é uma organização, um partido político que vem agora querer polemizar, politizar um tema tão sério de política pública sobre esse assunto. Então, a Prefeitura, ela, através dos seus técnicos, do secretário da Saúde, que é um médico que tem 37 anos de Prefeitura de São Paulo, é um médico que foi concursado, trabalha há 37 anos, o Dr. Zamarco, uma equipe muito preparada, que sabe o que está fazendo e aí acaba vindo com alguma ação judicial por uma questão de discussão ideológica. Nós estamos fora de discussão ideológica, nós estamos dentro daquilo que é preciso fazer para a população e se for necessário fazer qualquer tipo de cirurgia, essa ou outra, em uma outra unidade, para que a gente possa dar o melhor atendimento, fazendo o melhor uso do equipamento médico para a maior quantidade de pessoas possível e a melhor adequação daquilo que clinicamente os nossos médicos definam, acho que é isso que tem que ser feito. Não é o juiz que vai determinar qual que é o equipamento público de saúde que vai ser utilizado. É isso que eu estou falando, não é o médico que tem que definir qual que é o hospital que vai ser feito. O juiz, não é o juiz que vai definir qual que é o equipamento público que tem que atender uma política pública de saúde. Vai continuar em outras unidades, é isso? Sempre continuou, é a ideia, é o que a gente vai apresentar para o juiz, mas é importante que esse tema a gente separe e seria bom que você falasse quem é a pessoa que entrou com essa ação. Eles estão tratando isso num ano eleitoral de um processo altamente politizado, desnecessário, que a gente repudia veementemente. A cidade de São Paulo tem um grande trabalho de política pública na área da saúde, está fazendo o seu papel. Agora são os médicos, os técnicos da saúde que têm melhor condição de definir onde serão feitos os procedimentos, como serão feitos os procedimentos e não no gabinete de um juiz.